Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos fazer a nossa revisão de português. Vocês já viram esses assuntos, vocês vão rever agora muito rapidamente, porque já fizemos a revisão e só vão lembrar um pouquinho, tá? Nós vamos ver aqui sobre verbete enciclopédico. E o que é o verbete enciclopédico? É um texto escrito, de caráter informativo, destinado a explorar um conceito, segundo padrões, sistemáticos, como nós vimos lá no texto da girafa. Trazia desde a informação sobre a girafa, desde o seu nome científico, o que ela comia, o quanto ela pesava, o quanto ela media. Então, uma informação completa sobre a girafa. Então, o texto enciclopédico é isso, é uma informação sobre alguma coisa, sobre algo, uma informação total, uma informação geral. Nós podemos também ver no dicionário, só que de forma muito curta e de forma mais longa, mais completa nas enciclopédias, tá? Por isso que é chamada de verbete enciclopédico, ok? Então, qual é o objetivo do verbete enciclopédico? É informar e instruir a pessoa. Esse é o objetivo do verbete enciclopédico. Saindo desse assunto, vamos para outro. Nós temos aqui os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Vamos já ver isso rapidamente. Tenho aqui a frase: as girafas se alimentam de plantas. Eu tenho sujeito: as girafas, predicado: se alimentam de plantas. Para sabermos sobre o predicado de um sujeito, nós fazemos a pergunta ao verbo, para sabermos o seu predicado, Para sabermos o sujeito de uma oração, nós fazemos a pergunta ao verbo. Pergunta: quem se alimenta de plantas? Aí você vai chegar aqui, as girafas. Aí você achou o sujeito. Também esse sujeito pode ser inverso. De plantas se alimentam as girafas. Mesmo assim, você fazendo a pergunta ao verbo, quem se alimenta de planta, você chega aqui a sujeito, que é as girafas. Pode ser ele no início ou no final, ele vai continuar sendo o mesmo sujeito se você fizer a pergunta correta ao verbo. Então, nós temos aqui a classificação do sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples é aquele sujeito que vai possuir apenas um núcleo, tá? Esse é o sujeito simples. Sujeito composto, aquele que vai ter mais de um núcleo, pode ser 2 núcleos, pode ser 3 núcleos ou mais, ok? Vamos ver rapidamente. Sujeito simples possui um núcleo, eu já falei. As girafas não enxergam bem. Aqui nós temos como sujeito as girafas. O núcleo desse sujeito é girafas. Então, eu tenho um núcleo, eu tenho sujeito simples. Sujeito composto. As girafas e os bois se alimentam de ervas. Então, eu tenho 2 núcleos aqui, que é girafas e bois. Então, se eu tenho 2 núcleos, logo eu tenho sujeito composto. E vamos ver também o sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? O sujeito oculto é muito simples de identificar. Ele vai estar implícito, ele não vai aparecer aqui, mas você vai entender pelo verbo. Assistir o filme sozinho. Então, assistir. Quem assistiu? Eu. Se estou dizendo que assisti, então vou chegar à conclusão aqui que o sujeito sou eu. Sujeito oculto, eu. Sujeito indeterminado. Aqui o sujeito indeterminado, ninguém sabe quem é o sujeito. O nome já diz indeterminado. Ele vem, geralmente, primeiro caso, na terceira pessoa do plural. Desistiram da pesquisa. No caso seria eles, mas ninguém sabe quem é. Então, desistiram, por ele vir na terceira pessoa do plural, ele indetermina o sujeito. Desistiram da pesquisa. Então, logo que eu tenho um sujeito indeterminado. Outro caso, segundo caso, desiste-se do curso com frequência. O verbo desiste vem acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, que é partícula C. Quando o sujeito vem associado com a partícula C, ele indetermina o sujeito. Desiste-se,
vive-se. Aqui ninguém sabe quem é, quem desistiu, quem viveu. Então, aqui nós temos sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente ou oração sem sujeito é a mesma coisa. Oração sem sujeito é a mesma coisa que sujeito inexistente. Nesse caso aqui eu coloquei duas regras que vai aparecer com fenômeno da natureza e com o verbo haver, né, no sentido de existir. Vamos ver esses dois casos bem rápido. Anoiteceu antes. Eu tenho aqui um fenômeno da natureza, anoiteceu. Quando isso aparecer na frase, logo você tem que lembrar que esse aqui é um sujeito inexistente, ou seja, essa oração não tem sujeito. Ela é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O outro caso é com o verbo haver no sentido de existir. Há várias espécies de manga. Então, você observou aqui o verbo haver, que é o há, no sentido de existir, logo você tem que lembrar que essa aqui é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ok, no mais eu vou continuar essa aula na parte 2. No mais, faça lá as suas questões na prova, faça direitinho, leia direito, né? Qualquer coisa me pergunte para eu possa tirar alguma dúvida de alguma questão, mas vamos para a segunda parte, ok?